Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber como foi o depoimento do coronel da Polícia Militar, Jorge Eduardo Naime, na CPI dos atos antidemocráticos. O militar acusou o Exército de dificultar a prisão dos manifestantes em Brasília. Vamos conhecer o novo sistema de denúncias lançado pela Câmara Legislativa numa iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais. Agora é pra valer. DF Legal começa a fiscalizar a substituição das sacolas plásticas pelas sacolinhas biodegradáveis ou biocompostáveis no comércio. Mudança atende à lei aprovada na CLDF em 2019. Você sabe o que é liberdade econômica? Assunto repercutiu nesta semana na Câmara Legislativa com a criação de uma frente parlamentar em defesa do tema. E uma reportagem sobre a exposição Universos de Augusto, inaugurada nesta semana na CLDF. As obras multicoloridas revelam o talento de um jovem brasiliense com síndrome de Down. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na terceira semana de março. A última semana foi de comemoração para a bancada governista na Câmara Legislativa. O motivo foi o retorno do governador Ibanez Rocha ao comando do Palácio do Buriti, ocorrido no último dia 15. Afastado do cargo após os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, a princípio Ibanez ficaria 90 dias longe do governo, mas teve seu retorno antecipado em quase um mês pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Nada mais justo. E nós na CPI, deputado Chico, a cada dia que passa, nós confirmamos que o governador Ibanez foi pego de calça curta. E eu tenho certeza que o Piauí voltando agora, nosso Piauizinho que eu chamo, nosso governador, ele terá uma visão diferente de muitas coisas. Em relação a isso, em relação a secretariado, a informação que chega para ele, vai ser um cara muito mais meticuloso. Que somos da base, a importância de ter o retorno do nosso governador eleito, reeleito no primeiro turno, mas sem deixar, obviamente, de agradecer e parabenizar o excelente trabalho que foi feito pela nobre governadora em exercício Celina Leão durante esse período, principalmente no tocante à lealdade ao governador Ibanez Rocha. Hoje é um dia de alegria e alívio para o Distrito Federal por ver que aquilo que a sua população decidiu em outubro de 22 vai ser respeitado. Com a notícia que a gente acaba de receber hoje, com o retorno do nosso governador Ibanez Rocha, um retorno justo, mais de 832 mil pessoas esperando por essa notícia de hoje. Em meio às comemorações dos governistas, deputados de oposição aproveitaram a deixa para cobrar que o governador cumpra as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Entre elas, a de solucionar os recorrentes problemas no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, o IGES. Que o governador Ibanez Rocha voltou ao cargo de governador do Distrito Federal para cobrar ele de resolver o problema enorme que ele criou na saúde do DF com a criação do IGES. O governador do Distrito Federal acabou de voltar ao cargo de governador do DF por decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes. E ele vai ter que resolver o problema que ele criou para a cidade. Disse que ia acabar com o IGES-DF, fez foi ampliar. O mesmo governador que disse que não ia privatizar a SEB e entregou a SEB. O mesmo governador que prometeu um monte de coisa e não cumpriu. Os problemas do IGES já haviam pautado os debates na sessão do dia 14. Diversos deputados foram à tribuna protestar contra 3 mortes ocorridas em UPAs na semana passada. Esse modelo do IGES não funciona. Esse modelo do IGES faliu. A semana também foi marcada por homenagens a Marielle Franco. O aniversário de 5 anos do assassinato da vereadora carioca foi lembrado em discursos no plenário e também na cerimônia de entrega da 4ª edição do Prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, ocorrida no dia 15. Ao reconhecer publicamente trabalhos desenvolvidos no DF, buscamos também incentivar que mais pessoas, organizações, servidoras e servidores públicos se engajem na defesa dos direitos humanos na capital federal. 5 anos é tempo demais sem justiça, 5 anos é tempo demais sem respostas, 5 anos é tempo demais sem uma investigação séria
que traga resultados. Nesta semana, a governadora em exercício do DF, Celina Leão, assinou o decreto que altera o Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde, o chamado PDPAS. Com a nova medida, os gestores da rede pública de saúde do DF terão mais autonomia para acessar os recursos de emendas parlamentares e assim solucionar problemas emergenciais, como infraestrutura e aquisição de equipamentos. Com o PDPAS, os deputados poderão mandar emendas direto para as superintendências regionais de saúde, que vão aplicar nas unidades de atendimento. O decreto partiu de uma reivindicação do deputado distrital Jorge Viana, que falou sobre o assunto durante a sessão solene que comemorou o aniversário do Hospital Regional do Gama. Lá na educação, a gente pode mandar o recurso que for, que o diretor ele executa. Ele constrói uma quadra, ele compra computadores, cadeiras para os professores. Então a realidade da educação não é tão diferente da nossa. Professores lá sentados em cadeiras remendadas. Eu falei assim, poxa, por que na educação é assim, na saúde a gente não pode também mandar um recurso para o PDPAS para que pudesse comprar ar-condicionado, cadeira, computador, reformar repouso, reformar alas e tudo mais. Pois bem, depois de uma lei que eu fiz, que inclusive está sendo questionada porque tem o chamado vício de origem, que eu não posso fazer esse tipo de lei, mas eu fiz a provocação e a governadora em exercício, Celina Leão, me confirmou semana passada, em primeira mão, que ela vai alterar a lei do PEDAF, nós vamos poder comprar, vamos poder reformar, vamos poder fazer tudo. A novela sobre o confisco dos valores parados nos cartões de Vale Transporte teve um final feliz, pelo menos para os usuários do sistema. No último dia 13, membros da Comissão de Mobilidade e Transporte Urbano da Câmara Legislativa se reuniram com representantes do GDF e do BRB Mobilidade para fechar um acordo sobre a questão. O presidente da comissão explica os detalhes do acordo. Bem, o acordo foi dentro do possível, com orientação do próprio Ministério Público, do que a gente poderia chegar. Dentro do entendimento da correlação de força, o que foi proposto foi que vai ser retido aquilo que não tem destinatário concreto, que foi expirado, vai se dar um prazo para o Vale Transporte de 2 anos, né? E do cartão mobilidade, que é que as pessoas próprias colocam com seu recurso próprio, 5 anos. E de março de 2019 até 2022, esse crédito vai ficar ali em mais um tempo de sobreaguarda, né? Sobreaviso, até abril de 24. Isso foi importante para atender um pouco a demanda da população, que, ou seja, um tempo maior de uso e utilização dos seus créditos, e também com orientação do Ministério Público a evitar fraudes daqueles saldos remanescentes que as pessoas não sabiam o que iam fazer e acabavam entrando de forma irregular no sistema, né? Para Max Maciel, o acordo deve ser comemorado. Talvez não seja a vitória que a gente deseja, mas foi a vitória possível dentro da correlação de força, mais uma vez dito, né? Era melhor que isso do que a gente perder tudo, porque de fato a situação estava ficando uma coisa muito complexa, né? Então foi o melhor entendimento, importante entendimento de diálogo com a própria casa e o governo. Acho que isso é fundamental entre os poderes dessa relação. A CPI dos atos antidemocráticos deu um novo passo importante para esclarecer os vandalismos praticados em Brasília nos dias 12 de dezembro e 8 de janeiro. O depoimento ouvido na última semana foi do coronel da Polícia Militar, Jorge Eduardo Naime, que foi preso pela Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Naime foi chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do DF. Durante a oitiva à Comissão Parlamentar de Inquérito, ele disse que não participou do planejamento para conter os ataques porque estava de licença. Afirmou ainda que o setor chefiado por ele na PM não recebeu as informações adequadas da inteligência sobre a dimensão dos atos de vandalismo. A manifestação daquele final de semana era com ânimos tranquilos e de baixa adesão. Essa foi a informação que chegou na Polícia Militar. Eu tive o cuidado da segunda-feira, quando eu entreguei o último preso na Academia Nacional de Polícia, ligar para o coronel Reginaldo, chefe da inteligência da PM, porque saiu uma notícia que a ABIN havia mandado uma informação para não sei quantas agências a respeito daqueles atos do dia 7 e dia 8. Eu liguei para o Reginaldo e perguntei, Reginaldo, ele falou, Naime, a PM não recebeu nada. Naime declarou ainda ter estranhado a convocação de 200 alunos da Escola de Formação da PM para dar conta de atos daquela dimensão. Todos nós tomamos conhecimento de que o que circulava nas redes sociais era tomada do poder, vamos tomar o poder no Brasil. 200 policiais
200 alunos, dava conta de conter essa turma? Me causa estranheza ter usado somente os alunos. Realmente, eu acho que precisa haver uma revisão nessas escalas e ver se realmente isso aconteceu, porque isso aí foge completamente do que é o nosso padrão. Usar os alunos é normal, mas sempre acompanhado de um policial com mais experiência, comandado por um sargento, comandado por um subtenente, com um tenente à frente, um capitão, um major, né? Porque a polícia ela se divide, só os alunos, né? Isso nunca aconteceu. Somente os alunos, não. O coronel também garantiu que a PM tentou por diversas vezes desmobilizar o acampamento em frente ao quartel-general do Exército, mas que foi impedido por oficiais do próprio QG. Ele relatou um episódio de tensão na noite do dia 8 de janeiro entre o então interventor federal na segurança pública do DF, Ricardo Capelli, e o general Dutra sobre a retirada e a prisão dos manifestantes acampados no gramado do QG. Capelli dizendo que tinha ordem para poder entrar, o Dutra dizendo que ele não ia entrar, que ele era área do Exército, que ele não ia entrar lá, e o Capelli insistindo que ia prender quem estava lá dentro, e o Dutra insistindo que não ia. Em determinado momento, o Dutra pegou um telefone e ligou. Disseram que ele ligou para o presidente Lula, não sei se foi, mas a informação que me chegou que o general Dutra falou com o presidente Lula. Nesse momento, o general Dutra, os ânimos exaltados entre Capelli e Dutra, o general Dutra convidou o Capelli, o coronel Fábio e o coronel Klepter para uma reunião lá dentro do QG do Exército, a reunião que eu não participei, né? Não participei. Depois dessa reunião, o coronel Fábio voltou, aí me deu a seguinte ordem: Naime, mantenha um policiamento na esplanada, para manter a esplanada, mantenha as linhas da esplanada, deixe o monitoramento aqui no acampamento, libere o restante da tropa e mobilize novamente às 6 horas da manhã, que nós vamos tirar o acampamento. E aí eu acho que a gente tem que ir para um caminho agora também de ouvir autoridades do Exército, porque na dimensão do planejamento existem planejadores e incentivadores que têm relação direta com as Forças Armadas. O deputado pastor Daniel de Castro ressaltou que a CPI tem a função de investigar e não de dar sentenças e condenações. Eu me preocupo um pouco aqui, presidente, quando eu vejo membros da CPI praticamente nas suas opiniões dando quase que decisões ou sentenças. Isso me preocupa, me chama a atenção. Somos juízes aqui que não iremos prolatar a sentença final. Nós iremos investigar, ouvir os atos, ouvir os depoentes, encaixar os atos nas pessoas, individualizar essas condutas. A CPI aprovou os convocados para prestar depoimento no mês de abril. O calendário previsto é esse. No dia 4 de abril, os empresários Joveci Xavier e Adalto Lúcio de Mesquita. No dia 13, a coronel da Polícia Militar, Cíntia Queiroz de Castro. No dia 20, o tenente-coronel Paulo José e o coronel Fábio Augusto Vieira. E no dia 27 de abril, Alan dos Santos e Jorge Washington, suspeitos de participação na tentativa de explosão de um caminhão no aeroporto de Brasília. A CPI ainda tenta ouvir o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu a ele o direito de não comparecer à comissão. Na verdade, ele não é obrigado, mas acho que todo mundo está lembrado de que as primeiras convocações da Polícia Federal ele também não compareceu. Portanto, nós vamos estar convocando até o dia que ele resolver comparecer aqui. Nós não vamos desistir da oitiva do Anderson Torres, porque nós achamos que é muito importante. Um pequeno e último passo. É só o que falta para Nicole realizar o sonho de se tornar servidora pública. O problema é que o fim dessa caminhada não depende mais dela. A Nicole está entre os 329 aprovados para o cargo de agente social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Embora existam hoje 1.800 cargos vagos na pasta, o GDF segue sem abrir uma segunda turma para o curso de formação do último concurso. A população está precisando muito, né? A gente já viu o tamanho das filas do CRAS, pessoas passando mal na fila, óbitos na fila, e a gente precisando só fazer o curso de formação para então ser nomeado. A revolta dos aprovados tem razão de ser. No ano passado,
os problemas recorrentes nas filas dos CRAS deixaram explícita a falta de agentes sociais na secretaria. Carência reconhecida, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. A gente tem uma decisão, a 1957 do Tribunal de Contas, que ele dá essa margem de possibilidade para a sede chamar mais candidatos para fazer o curso de formação e para fazer a investigação social e o psicotécnico. A gente sabe que o que a gente está pedindo não é nada demais, né? Falta só um interesse mesmo da secretaria em colocar a gente trabalhando para poder ajudar a população, inclusive ajudar a pasta. A demora nas nomeações motivou os aprovados a procurar ajuda na Câmara Legislativa. Eles estão entre os primeiros usuários do mais novo sistema de denúncias lançado pela Casa, uma iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais para apurar situações que coloquem em risco pessoas, órgãos ou servidores públicos. A comissão, por ter todo esse conhecimento aí do déficit de servidores, de acompanhar mais de perto a assistência social, pode somar força aí no nosso pleito, né? Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, a deputada Deise Amarilho explica como funciona esse novo canal de denúncias. Você é usuário, você é trabalhador de um equipamento público, pode fazer uma denúncia de falta de material, de falta de atendimento, você às vezes é usuário do CRAS, você é uma mulher que foi vítima de violência que não teve encaminhamento, você é um trabalhador que está sem receber uma insalubridade por causa da subsaúde, você que está com dificuldade no seu hospital, teto caindo, qualquer tipo de denúncia que envolva serviço de saúde, serviços de educação, os serviços públicos, né? E os servidores públicos e a população, você pode fazer essa denúncia. Falta de acesso de algum equipamento público. Então, tanto o usuário, né, como os trabalhadores podem fazer essa denúncia e com certeza a gente vai averiguar, a gente vai atrás e a gente vai aí dar a resposta. Para encaminhar uma denúncia, você pode acessar a página da Comissão de Assuntos Sociais no site da Câmara Legislativa. Você sabe o que é liberdade econômica? Não, pior que não sei não. Fazer uma aplicação, gastar onde eu quero gastar, onde eu posso. E desde que tenha um incentivo do governo para ajudar esse sentido. Liberdade econômica é o indivíduo poder empreender, né? Poder colocar os preços que ele entender, poder comprar de quem ele bem entender. E é uma liberdade garantida na Constituição, até onde eu sei, né? Apesar de oportunamente haver momentos em que deve-se ter um controle de mercado, mas de forma geral é uma liberdade fundamental do país. Esta pauta é uma das prioridades do deputado Thiago Manzoni, tanto que ele preside a Frente Parlamentar de Defesa do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica. A gente vive num contexto econômico que é muito difícil porque o nosso Estado interfere demais na economia. Então, quando a gente está criando uma frente parlamentar em defesa da liberdade econômica, o que a gente quer, na verdade, é que o Estado interfira menos, que as pessoas tenham mais facilidade para empreender, mais facilidade para gerar emprego, mais facilidade para conseguir emprego. E para isso a gente precisa que o Estado interfira menos, que a gente tenha menos burocracia, que a gente tenha menos tributação sobre a nossa atividade econômica. Para este economista, a atividade econômica deve ter um grau de liberdade para garantir o bem-estar social da população. A gente verifica essa possibilidade da atividade econômica, né, gerar, evidentemente, um grau de liberdade e potencialidade das relações humanas, né, e também leva em consideração esse trade-off entre a liberdade individual e coletiva, né, no sentido de que a atividade ela tem que estar relacionada à geração do bem-estar social também e à inclusão de políticas que sejam assertivas ao desenvolvimento social e econômico. A Frente Parlamentar também vai atuar em defesa dos pagadores de impostos, e essa ação pode ser feita de diferentes formas. A gente pode fazer isso de modo a ensinar a nossa população a importância dela para o funcionamento do Estado, a explicar à nossa população o quão pesado é pagar esses impostos. Em média, um brasileiro trabalha 6 meses do ano para pagar o governo, para pagar as contas do governo. Os outros 6 meses ele trabalha para a sua família. E, é claro, a gente pode funcionar legislando aqui, em parceria com o GDF, sobre tributos, diminuindo a carga tributária, facilitando a forma de pagamento e, enfim, trabalhando para que o Estado fique menos pesado, menos oneroso para o pagador de imposto, que é todo cidadão. O especialista defende a instituição de um cadastro positivo para os bons pagadores, até porque esses recursos vão financiar políticas públicas.
fazer uma espécie de um cadastro positivo no qual incentive para que as pessoas pagam, né, os impostos da melhor forma possível. Acho que seria uma iniciativa importante. Uma lei nacional estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao exercício da atividade econômica. A intenção é diminuir a burocracia e facilitar a abertura de empresas. Essa lei traz algumas inovações que são fundamentais para fomentar novas iniciativas, diversificar a economia local, né, trazer, evidentemente, os empreendedores terem incentivos para empreender. O professor aponta dispositivos da lei que combatem o abuso regulatório, como a reserva de mercado e o excesso de normas. São, vamos dizer, marcos regulatórios que são muitas vezes desnecessários, que trazem excesso, trazendo, de uma certa forma, uma burocracia a criação de novos empreendimentos. O Brasil se encontra na posição 127 do ranking de liberdade econômica, em uma lista de quase 180 países analisados. O ranking mede indicadores como legislação, tamanho do governo e abertura do mercado. Esse número mostra que o país tem um longo caminho a percorrer. Você quer acrescentar sacolas? Essa pergunta, até pouco tempo atrás, tinha outra importância. A sacolinha de plástico comum era embalagem padrão para as compras de supermercado. Mas agora ela precisa ser biodegradável ou biocompostável e custa em média 12 centavos a unidade para o cliente. A mudança atende a uma lei de iniciativa da Câmara Legislativa, que foi aprovada pela Casa ainda em 2019 e que efetivamente entrou em vigor no dia 1º de março deste ano. As equipes do DF Legal já estão nas ruas para fiscalizar o cumprimento da norma no comércio. 80 auditores fiscais percorrem as regiões do DF para fazer a inspeção. Os estabelecimentos que descumprirem a lei serão advertidos e terão 90 dias para adequação. Em caso de reincidência, a multa diária pode chegar a R$ 11 mil. O subsecretário de Fiscalização de Resíduos do DF Legal explica que hoje o maior desafio é identificar a composição das sacolas disponíveis nos mercados, pois nem todas são identificadas. A gente pegando essa sacola na mão, a gente não identifica. Não tem como saber se essa sacola é bio ou não. Então a gente está orientando os comerciantes aí, a partir do dia 1º de junho, que vai começar de fato a ser a lavratura da multa, orientando que os comerciantes providenciem a certificação de fábrica, do fabricador. Neste supermercado, no Cruzeiro, o gerente conta que desde que a lei foi aprovada, houve uma redução significativa no consumo de sacolas plásticas. Se em março de 2022, a rede de supermercados, que é formada por 8 lojas, utilizou 120 mil sacolas, em março deste ano foram apenas 10 mil sacolinhas, já na versão biodegradáveis. Para ele, a cobrança pelo uso das sacolas, mesmo ecologicamente corretas, ajuda na mudança de atitude dos consumidores na hora de embalar as compras. Sempre quando nós vamos fazer algo e algo é cobrado, a gente faz um uso mais consciente. Então, nesse momento de mudança de hábito e para um hábito mais saudável, de uso consciente das sacolinhas, por mais que sejam ecologicamente corretas, a cobrança ajuda o pessoal a fazer um uso mais gradativo e mais consciente das sacolinhas, por mais que sejam biodegradáveis e biocompostáveis. Olhando assim, ela nem parece que causa muito problema. Ela é leve, é pequenininha, mas uma sacolinha plástica como essa, feita de materiais comuns, pode levar de 400 até 1.000 anos para se decompor. Já uma sacolinha feita com materiais biodegradáveis pode levar de 6 meses até 4 anos para se decompor na natureza. Levando em consideração milhares de consumidores todos os dias no país, essa diferença pode trazer grande impacto na preservação do meio ambiente. Nos supermercados do DF, muitos já se acostumaram com a mudança e aprovaram a medida. Eu acho interessante, exatamente para poder preservar, a questão da natureza, e não há nenhuma dificuldade de a gente trazer a sacola reutilizável, retornável.
Este consumidor diz que já utilizava sacolas retornáveis, mas que a lei foi importante para ele fazer disso um hábito. Eu usava, mas não com tanta frequência. A lei fez com que eu mudasse. É sempre bom quando a legislação alcança a medida certa. Tudo começou com uma bolinha colorida. Depois vieram muitas outras bolinhas e cores. Em seguida, outras formas e traços, novas narrativas, combinações e misturas de técnicas. Os universos de Augusto comportam uma variedade de dimensões. Tem o quadriverso com formas quadradas, o pluriverso com misturas de técnicas e o multiverso, uma variedade de formas dentro de outras formas. Nascido no ano 2000, em Brasília, Augusto está em sua 4ª exposição individual, mas esta foi a primeira que o artista fez neste formato, com telas que chegam até 2 metros de altura. Com síndrome de Down, o jovem buscou uma expressão diferenciada para se manifestar. Começou aos 7 anos de idade e já produziu mais de 500 obras de arte com caneta hidrocor e papel branco. Estamos sentindo muito bem, muito felizes, porque é uma evolução dele. A gente nunca o viu tão feliz quanto ele está agora, porque há mais de 10 anos a gente acompanha ele com as bolinhas dele e estamos chegando aqui numa fase esplendorosa. Os quadros estão muito bonitos, estão enormes, né? Essa digitalização que permitiu fazer uma obra bem mais clara do que ele fazia, eu acho que vai dar uma mudada de página na arte dele. Eu acho que uma coisa complementa a outra, né, Gu? Eu acho que essa maneira nova de ver com uma outra dimensão os quadros do Augusto é uma forma de mostrar que não tem limite mesmo a arte dele, né? Que a gente pode chegar em qualquer lugar, né, Gu? Então, nossa senhora, a gente está super grato e super feliz de poder compartilhar isso com os amigos e com a Câmara Legislativa e com o povo de Brasília. O lançamento da exposição Universos de Augusto Correia na Câmara Legislativa foi prestigiado por amigos, familiares e autoridades. Eles ressaltaram a mostra como uma forma de inclusão. Demonstra que todas as pessoas com deficiência são capazes de surpreender a todos nós com trabalhos, com a questão voltada para a questão do artista em si, e a Câmara. É muito importante que a Casa do Povo proporcionar essa oportunidade e que venham mais e mais exposições e demonstrando que com o Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down e que seja com deficiência, demonstrando que essas pessoas são capazes, elas precisam apenas de oportunidades. Essa é uma iniciativa muito importante. Primeiro porque inclui essas pessoas que normalmente acabam um pouco afastadas do convívio social, e todo o trabalho de inclusão, não só para as pessoas com síndrome de Down, mas para quaisquer pessoas PCD, né, é imprescindível para a nossa sociedade, para a comunidade em geral. Então isso é magnífico, é um trabalho que exalta não só a pessoa dele, mas exalta o ser humano e aquilo que nós conseguimos produzir, mesmo com eventuais deficiências, dificuldades, aquilo que nós produzimos produzir quando exteriorizamos os dons e talentos que Deus nos deu. O universo de Augusto também é definido como multiverso, multidiverso e multidivertido. Eu vejo essa arte como uma coisa muito assim, incrível, é muito minimalista, o detalhe, as formas que o Augusto usa, o jogo de cores, eu vejo isso como, sinceramente, assim, eu vejo uma arte com muito futuro mesmo daqui para diante. O curador, o nosso querido Celso Júnior, fala que olha, quanta bolinha, qualquer pessoa é capaz de fazer isso, mas vai fazer, vai pôr cor, vai dar movimento. Então isso ele tem um segredo que é só dele. O evento vai estar aberto ao público até o dia 23 de março, das 9 da manhã até às 7 horas da noite, no Espaço Cultural Atos Bulcão, aqui na Câmara Legislativa. Vez mundo,
Todo mundo. Mundo vem, tá? Meus quadros. Meus quadros. Casamento, por favor. Assim, ó. Obrigado. Amo vocês. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.